No mesmo sentido que estamos, vamos receber o mensageiro da palavra do Senhor. Glória a Deus. Com liberdade, companheiro. Não leva nada para Minas Gerais, não. Deixa tudo aí. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes com o Senhor nessa manhã, podem dar glória a Deus. Que bênção, que maravilha. Eu espero muito que até o fim dessa ministração, essa chama permaneça acesa no seu coração. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia comigo nessa manhã, na carta de Jesus à igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo de número 2. Apocalipse capítulo de número 2, nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 5, da poderosa palavra do Senhor. Que manhã abençoada, Deus está neste lugar. Que Deus continue abençoando a toda a coordenação do Aviva Eu. Deus abençoe pastor presidente, pastor Mateus, Deus abençoe os demais pastores, Deus abençoe os senhores, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo de número 5. Eu gostaria de antemão de avisar aos irmãos que, embora eu esteja muito agraciado pelo tempo que me concedido, eu faço parte daquela classe de pregadores que não enche linguiça para cumprir o tempo. Eu não trouxe uma mensagem tão longa para essa manhã, mas dentro do tempo proposto eu quero trazer algo ao coração da igreja nesta manhã. E eu sei que Deus há de falar aos nossos corações. Apocalipse capítulo de número 2, versículo 1 ao 5, quem encontrou diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não pode tolerar as pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado o sofrimento de toda a espécie, por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não lhe arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do lugar. Eu quero ler mais uma vez o verso 4 e a parte A do verso 5, que diz: entretanto, tenho porém contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Quem diz amém? Amém. Podemos assentar, querida igreja. Eu confesso aos irmãos que ontem à noite um dos pontos da minha mensagem era exatamente falar sobre o quanto nós devemos amar o nosso Senhor. E eu cheguei ontem no hotel e o coração da gente um pouco dividido entre algumas mensagens para pregar aqui nesta manhã. Eu senti o Espírito Santo de Deus a me impulsionar a falar um pouco mais acerca desta questão. E a igreja de Éfeso
ela tem muito a falar aos nossos corações sobre o quanto é penoso quando perdemos a essência do nosso amor pelo nosso Senhor e pelo nosso Salvador. Quando olhamos para Apocalipse, capítulo de número 1, como eu disse aos irmãos aqui na noite de ontem, Jesus, ele está endereçando todas estas coisas às 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. É o Senhor quem diz a João, no versículo de número 11 do capítulo de número 1, tudo que você está vendo e tudo que eu vou lhe falar, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas da Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes. Escreve também a Filadélfia e a Laodiceia. Tudo, João, que você está vendo, tudo que eu estou lhe mostrando e o que eu quero falar, escreve a estas 7 igrejas. Depois que Jesus diz isso a João, a Bíblia diz para nós que João viu um homem semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma veste branca, seus cabelos eram brancos como a lã, seus olhos como chama de fogo, seu rosto brilhava como o sol, seus pés como latão reluzente, em seu peito um cinturão de ouro, da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e ele caminhava entre os 7 castiçais de ouro, e na sua mão havia 7 estrelas. O livro do Apocalipse é cheio desses detalhes um tanto quanto místicos, que apresentam para nós uma simbologia muito vasta, e por isso o livro do Apocalipse ele é um grande quebra-cabeça. Mas nesta questão do que eram os 7 castiçais de ouro, e o que são as 7 estrelas na mão deste semelhante ao Filho do Homem, porém de grande glória e esplendor, o próprio Senhor revela a João o que é isso, no versículo de número 20 do capítulo de número 1. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são 7 anjos das igrejas, e os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. O que Jesus estava afirmando a João é que os 7 castiçais de ouro eram as 7 igrejas da Ásia Menor, e as estrelas que ele via na sua mão eram os anjos desta igreja. Aparentemente, e a interpretação um pouco mais lúcida, é dizer que estas 7 estrelas falam dos 7 pastores destas igrejas, aqueles que apacentavam o rebanho do Senhor nestas igrejas. O verso de número 20 do capítulo de número 1, ele mostra o domínio e a autoridade de Jesus Cristo sobre a sua igreja, sobre a liderança da igreja, pois existe uma verdade que precisa ser ecoada nos nossos dias, de que Jesus Cristo, o justo Filho de Deus, ele é o verdadeiro dono da igreja. É Jesus Cristo, o cabeça da igreja, a autoridade maior da igreja, o dono da igreja, o noivo da igreja. Como cantava um hino antigo, só Jesus Cristo pode assim dizer: é minha igreja. Foi comprada com o sangue dele, foi remida com o sangue dele, foi edificada por ele. Ele é o verdadeiro dono da igreja. Aleluia. Os homens têm as suas delegações de autoridade e foram entregues nas suas mãos a ocasião e a oportunidade e o dever de zelar, cuidar, alimentar, orientar, pastorear, zelar. Mas o verdadeiro dono da igreja é Jesus Cristo. O fato de Jesus
caminhar entre os 7 castiçais de ouro, revela para nós uma frase muito antiga, que os nossos pais na fé se utilizavam, ao dizer para nós algumas frases tais como essa: eu vejo um homem no nosso meio, e ele tem um prumo na mão, ele está medindo, ele está sondando, ele está verificando. É isso. Existem algumas pessoas que podem pensar que Jesus Cristo, o verdadeiro dono da igreja, está alheio ao que está acontecendo no seio dela. Mas na grande realidade, enquanto ele está passando no meio dos 7 castiçais de ouro, isso significa dizer que ele está sondando. E ele conhece a realidade de cada igreja. Embora existem uma igreja única, concernente quanto ao corpo místico de Jesus Cristo, mas existem vários lugares onde esta igreja está espalhada, se é que eu posso dizer assim. Mas em cada parte do planeta terrestre, aonde parte desta igreja está, o Senhor conhece a sua realidade. O Senhor sabe o que se passa no seio dela. O Senhor sabe o que acontece com ela. O Senhor sabe qual é a realidade desta igreja. Enquanto ele está passando no meio dos 7 castiçais de ouro, é a verdade que ele está sondando cada uma dessas igrejas. E ele sabe a sua real condição. Eu vou repetir de novo. Ele sabe, ele conhece a sua real condição. Porque, caros irmãos, nada, absolutamente nada, está em oculto diante daquele que tem olhos como chama de fogo e passeia no meio da sua igreja. Ele sabe da verdadeira condição, e absolutamente nada está em oculto diante dos seus olhos. Ele não só sabe dos bastidores, como ele também conhece o sentimento do coração de cada um dos homens presentes, que compõem o culto público, que compõem a sua igreja. Nada está em oculto diante dos seus olhos. Ao passar entre os 7 castiçais de ouro, ele está exatamente sondando o sentimento. O que é a primazia do coração? O que é que este coração está dizendo? O que está acontecendo com as pessoas? Nada está em oculto diante dos seus olhos. É por isso que a frase, eu conheço as tuas obras, ela está muito latente nas 7 cartas que Jesus enviou a cada uma daquelas igrejas. É muito comum esta frase, eu conheço as suas obras, porque ele conhece a realidade de cada uma das suas igrejas. Diante dele não tem como maquiar, diante dele não tem como esconder, diante dele não tem como abafar. Não, meu intuito aqui nessa manhã não é persuadir ninguém, mas eu preciso dizer isso aqui. Nós conseguimos ludibriar a nossa liderança. A gente consegue fazer um papel e montar um personagem e um teatro diante dos homens. Mas diante de Jesus Cristo, ninguém é capaz de esconder a sua verdadeira identidade. As pessoas podem ter uma cara de Moisés, mas o seu coração ser de Datã. Ele conhece a realidade. As pessoas podem ter uma aparência piedosa, mas o seu interior está sendo comido de bicho. Ele conhece a realidade. As pessoas podem ter uma aparência de que são do mistério, que são do fogo, que estão vivas, mas ele sabe a realidade do coração. Ele não está alheio à realidade do que acontece no interior, nos bastidores, aonde ninguém põe os olhos, aonde ninguém põe a mão, aonde ninguém sonda, aonde ninguém vai. Ele está lá, como o autêntico dono da igreja, verificando, sondando, sabendo. Ele não está alheio ao que está acontecendo, ele sabe da realidade. Eu conheço as suas obras. É por isso que estas 7 cartas são diagnósticos muito precisos do verdadeiro dono da igreja, a cada uma delas. Eu digo mais uma vez,
são diagnósticos muito precisos do verdadeiro dono da igreja, do que estava acontecendo com cada uma delas. Eu quero parafrasear para você entender melhor. É como se Apocalipse capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, um consultório fosse montado, e o doutor é Jesus Cristo, e quem está na fila para ser atendida são as igrejas. Só que esse doutor é diferente. Ele não precisa perguntar o que você sente para saber a realidade. Quando você senta na cadeira, ele já vem dizendo os prós e os contras. Ele diz o que é a favor, ele diz o que é contra. Ele diz o que é saudável, ele diz o que não lhe agrada. São diagnósticos muito precisos do verdadeiro dono da igreja. Pois Jesus Cristo sabe que as aparências podem enganar. Que as aparências podem enganar. Mas o autêntico dono da igreja não é ludibriado. O autêntico dono da igreja não é enganado. O autêntico dono da igreja não é passado para trás. Ele sabe de tudo. Ele vê tudo. Ele conhece tudo. Ele sonda tudo. Ele anota tudo. Ele sabe de tudo. Como dizia a minha avó, o pastor a gente engana. O líder a gente engana. A dirigente do ciclo de oração a gente engana. Mas o dono da igreja a gente não engana. Ele sabe. Ele conhece, ele sonda. As aparências podem enganar, mas olhe para mim aqui nessa manhã, queridos irmãos, Jesus não é enganado pelas aparências, porque o que os homens pensavam de algumas dessas igrejas, Jesus tinha a dizer totalmente ao contrário. Ele não foi enganado por as questões aparentemente que haviam no seio delas. Jesus, como eu quero discorrer aos irmãos aqui nesta manhã, ele não foi enganado pelo grande empenho de Éfeso, pelo seu empenho, pela sua entrega, pela sua dedicação, em gastar a sua vida, os seus dias e tudo que tinham em prol do reino de Deus, de fazer a obra de Deus, mas denunciou a sua frieza, denunciou a ausência de amor no seu coração. Ele não foi enganado pelo volume das obras. Ele sabia a procedência do coração. O porquê você faz, eu quero discorrer isso muito melhor um pouco mais à frente. É mais importante do que você está fazendo. O porquê você faz é mais importante do que você faz. Porque como eu disse na sexta-feira, é muito possível você fazer a coisa certa com a motivação errada. Jesus também não foi enganado pela aparência de Sardes. O que é Sardes? Sardes é uma igreja que vivia às custas da propaganda do passado. O passado de Sardes era de glória. O passado de Sardes era de mistério. O passado de Sardes era de poder. O passado de Sardes era deslumbrante. O passado de Sardes era vitorioso. Mas e o presente? As covas estavam abertas. E Sardes eram apenas mortos que caminhavam. É Jesus Cristo quem olha para Sardes e diz: eu sei que você tem fama de quem está vivo, mas na realidade você está morta já faz tempo. E existem outros que estão respirando no oxigênio aí dentro. Eles já estão na UTI. Despertem, acordem, antes que os demais também venham a falecer. Sardes viviam às custas da propaganda do passado. Tinha fama de quem vivia, mas na realidade estava morta. E o dono da igreja sabia da realidade. Eles tinham aparência de vivo, aparência de salvo, aparência de santo, aparência de quem tinha, aparência de quem estava aceso, aparência de quem ainda estava latente. Mas na realidade estavam mortos, caquéticos, estavam rasos, superficiais. E o dono da igreja sabia desta realidade. O que falar então de Laodiceia? Laodiceia é a pior de todas. Quem olhava para Laodiceia dizia assim: como Jesus está prosperando essa igreja, como Jesus está abençoando essa igreja, uma igreja riquíssima. O cofre de Laodiceia não tinha mais aonde pôr dinheiro, o templo era um luxo, os membros eram estudados, Laodiceia era uma coisa absurda. Só que a riqueza corrompeu tanto o coração de Laodiceia, que ela tem a capacidade de bater no peito e dizer assim: eu estou rica, rica eu estou, e eu não tenho falta de nada. Realmente,
ela não tinha falta de membros, ela não tinha falta de ouro, ela não tinha falta de prata, ela não tinha falta de infraestrutura, muito menos de logística, mas faltava o mais importante para a Laodiceia, porque Apocalipse 3,15 diz para nós que a coisa estava tão feia em Laodiceia, que Jesus não congregava mais com aquela igreja. Ele não olha para um desviado. Escute o que eu vou dizer aqui. Nunca mais utilize Apocalipse 3,15 para aplicar sobre verdadeiros salvos. Não. Jesus não está dizendo Apocalipse 3,15 para desviados, para afastados. Ele está falando com a sua própria igreja. Eu não estou dentro. Eu não estou congregando com vocês. Eu não faço parte da liturgia de vocês. Eu não faço parte da congregação de vocês. Eis que estou à porta. O que Jesus está dizendo é: eu estou do lado de fora. Será que vocês não perceberam que eu não congrego mais com vocês? Será que vocês não perceberam que eu não faço mais parte do culto de vocês? Vocês batem no peito e dizem: rica eu estou e não tenho falta de nada. Mas eu tenho o meu diagnóstico para dizer acerca de vocês. Para mim, vocês são pobres, são cegos. Desculpe da expressão, mas é essa que Jesus utiliza para descrever a realidade de Laodiceia. Desgraçados estão nus. Mas espera aí. Aos olhos dos homens ela é rica, aos olhos dos homens ela é poderosa, aos olhos dos homens ela tem, aos olhos dos homens ela é uma coisa, mas aos olhos do dono da igreja, ele está dizendo pobre, porque ele sabe da realidade. Mas sabe o que é, irmãos, que chama a nossa atenção? É que não interessa qual fosse a realidade da igreja, seja positiva, ele olha para a positiva e diz muito bem, como Esmirna e Filadélfia. Mas se a coisa não andava bem, ele não desiste da sua igreja. Não, eu pensei que você ia ficar mais animado com o que eu disse. Ele não desiste da sua igreja. Ele sempre abre uma porta e diz assim: eu estou dizendo isso porque eu estou preocupado com vocês. Eu estou dizendo isso porque eu não quero perder vocês. Eu estou dizendo isso porque eu quero fazer uma coisa. E qual é? Eu estou na porta, estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, a gente senta na mesa, ceia de novo, convive de novo, tem comunhão de novo, está perto de novo. Eu não desisto de vocês. O dono da igreja ama demais a sua igreja para desistir dela assim, para desistir dela do nada. Ele sabe da realidade. Em contrapartida, Esmirna e Filadélfia, aos olhos dos homens, era uma igreja assim, que era pequenininha, uma igreja que assim, ninguém dá tanta importância. Esmirna era pequena e massacrada pela perseguição do império. Filadélfia sofria com os terremotos que aconteciam lá, e vez ou outra o templo era abalado por essas questões geográficas, mas a igreja de Filadélfia estava lá, e ela estava tão no caminho certo, que o dono da igreja olha para ela e diz assim: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Oh, aleluia. Ele sabe da realidade. Ele olha para a igreja de Éfeso. Onde é que Éfeso estava inserida? Onde é que esta igreja estava inserida? Exercer a fé em Éfeso não era uma tarefa fácil, porque Éfeso era uma das maiores e mais influentes cidades do mundo antigo. Não é à toa, querido irmão Leandro, que Paulo se utilizou da cidade de Éfeso como base missionária para evangelizar toda a Ásia Menor. Ele se utiliza desta cidade por um pouco mais de 3 anos, fazendo dela uma base missionária de evangelização. A igreja de Éfeso enfrentava sérios problemas com a questão do paganismo, porque em Éfeso havia pelo menos 2 polos de adoração. O primeiro templo de adoração em Éfeso era dedicado à deusa Ártemis, ou à deusa Diana, a deusa da fertilidade. Do outro lado também havia o culto ao imperador, como eu disse na noite de ontem. Éfeso estava mergulhada no paganismo. Éfeso estava mergulhada neste misticismo. Éfeso estava mergulhada neste rincão de idolatria. E é ali que a igreja está.
mas ela está exercendo a sua fé com muita ousadia. A igreja em Éfeso se reunia e nasceu muito provavelmente na casa de Áquila e Priscila. Paulo fala acerca deles muito provavelmente na carta aos Colossenses, se não me falha a memória. Éfeso também, caro pastor Mateus, não pode dizer que eles não tiveram líderes à altura, porque olhe quem eram os líderes da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso teve célebres pastores como Timóteo, como o apóstolo João e por um período de tempo o apóstolo Paulo. Sabe de uma verdade? É que às vezes as pessoas querem julgar a decadência delas com base na sua liderança. Elas dizem assim: não, é culpa desse pastor, é culpa desse líder, é culpa desse comissionado, é tudo culpa dele. Não, as pessoas podem ter o melhor líder da vida, mas se elas não decidirem no seu coração servir a Deus com sinceridade, absolutamente nada irá adiantar. A igreja em Éfeso não tinha um problema de liderança. A igreja em Éfeso teve célebres pastores: Paulo, Timóteo, João. Jesus, quando começa a falar com esta igreja, ele não é imparcial no seu julgamento. Quando ele olha para essa igreja, ele faz questão de elencar, ele faz questão de apresentar as qualidades pelas quais ele está gostando nesta igreja. Diga comigo: as qualidades que ele aprova nessa igreja. Você está entendendo o que eu estou pregando? Você ainda está interessado no que eu estou pregando? Vamos pontuar quais são essas qualidades. No versículo de número 2 do capítulo de número 2, ele olha para esta igreja e diz: eu conheço as tuas obras. Manda brasa, Senhor. Quais são as nossas obras? Conheço o teu trabalho árduo, como também a tua perseverança. Quando Jesus está olhando para a igreja de Éfeso, queridas irmãs, e está dizendo assim: eu conheço o teu trabalho árduo, ele está dizendo que conhece o labor desta igreja, porque o termo trabalho significa labor, e labor carrega consigo o significado de trabalhar até exaustão. Quando Jesus olha para essa igreja, a primeira coisa que ele identifica nela é que ela não tem dificuldade de se sacrificar em favor da obra de Deus. Ela não tem dificuldade de se sacrificar em prol do reino de Deus. Ela é uma igreja que trabalha até suar a camisa, igual esse pregador aqui desde sexta-feira, está tentando se acostumar de novo com o calor de Rondônia. Ela trabalhava até exaustão, ela suava a camisa, ela doava seu sangue, ela doava a sua força, ela doava o que tinha. Eles trabalhavam até exaustão. Não é colocar a mão de vez em quando, porque infelizmente a gente vive em épocas como essa de festa, que as pessoas trabalham, mas quando a festa passa, parece que o sentimento de trabalhar acaba. Eles voltam e não querem mais trabalhar. A igreja de Éfeso não. A igreja de Éfeso trabalhava de segunda a segunda, de sol a sol, de chuva a chuva, com evento ou sem evento, com cruzada ou sem cruzada, com congresso ou sem congresso. Eles trabalhavam exaustivamente em favor da obra de Deus. A primeira coisa que Jesus tem a ressaltar em favor desta igreja é: eu reconheço que vocês trabalham até exaustão em favor da minha obra. Em segundo lugar, Jesus olha para ela e diz: eu também sei da tua perseverança. O termo perseverança significa resistência em meio às tribulações. A tribulação de fato era pesada em Éfeso, mas essa igreja é uma igreja que persevera. Ela não esmorece diante das perseguições, ela não amolece diante das perseguições, ela não se prostra diante das tribulações. Éfeso está ali, firme, forte, latente, ousada, bem aplicada nas questões doutrinárias. Éfeso está ali, perseverante diante das tribulações. Isso significa dizer que os cristãos efésios não desistiam diante das adversidades. As adversidades chegavam em Éfeso, o tempo de crise chegava sobre o campo de Éfeso, mas ela não esmorecia, ela permanecia firme, rígida, ela permanecia ali autêntica, ela permanecia ali firme e forte, ela permanecia perseverante.
E Jesus está olhando para ela e diz: eu sei que vocês perseveram diante da adversidade. E isso é mais um ponto que eu tenho positivo com vocês. Vocês perseveram mesmo. Vocês marcham mesmo. Vocês vão à frente da adversidade mesmo. A tribulação não esfria vocês. A tribulação não faz vocês recuar. A tribulação não faz vocês voltar para trás. A tribulação não faz vocês regressar. Vocês perseveram diante das adversidades. Aí de repente, Jesus olha para ela e diz assim: eu tenho mais uma coisa para poder dizer para vocês. Vocês não podem tolerar os maus. Oh, coisa boa que tinha na igreja de Éfeso. E o que era isso? Os maus. Quem são os maus? Pastor Mateus, o senhor, com mais conhecimento de causa do que eu, pode dizer que infelizmente existem pessoas no seio da igreja que entra ano e sai ano e parece que eles não mudam. Eles são malignos, eles são maldosos, eles não se convertem. Eles estão ali como um joio, semeando contendas, intrigas, fofocas, dissensões, difamações, calúnias, levantes, motins. Só que quando estas pessoas más estavam em Éfeso, Éfeso os colocava para fora, não na intenção de que a igreja não tem espaço para todos, mas Éfeso dizia assim: quer mudança? Nós estamos abertos para vocês. Não quer mudança? Infelizmente a gente te convida a te retirar, porque a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, mas o mínimo do mínimo é nós nos deixarmos ser aperfeiçoados pelo bom dono da obra, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não podem tolerar os maus. Nos mostra que a igreja em Éfeso estava aberta para quem queria mudança, mas aqueles que eram malignos, aqueles que não se rendiam para que a cruz fizesse um trabalho no seu coração, eles não tinham espaço, eles não tinham vez ali dentro. Eles eram tão críticos com esta questão que Jesus olha para elas e diz: eu tenho uma quarta coisa positiva para destacar em vocês. Qual é, Senhor? Vocês colocam à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas não são, e os achastes mentirosos. Gente, como a gente está precisando nos nossos dias. Talvez aqui em São Francisco não tenha, mas lá em Minas Gerais, como a gente está precisando de critério. E o que eu digo critério? Porque às vezes a gente olha para algumas pessoas e elas veem outras falarem nos púlpitos das igrejas. Aí elas veem aquele negócio, aquele mistério. É labareda de fogo para cá, é bola de fogo para lá, e visão para cá, e aquele negócio para o outro lado. Só que a vida não coincide. Aí alguém diz assim: nossa, que bênção, que coisa boa, que coisa extraordinária. Em Éfeso não. Éfeso colocava à prova o que é que esse povo estava pregando. Ao invés deles se preocuparem com o mistério primeiro, eles se perguntavam: o que esse camarada está falando? O que esse camarada está pregando? Não é o evangelho de Jesus Cristo? Infelizmente a gente não vai te dar espaço. Infelizmente a gente não vai te dar voz. Gente, como nós estamos precisando desta característica nos nossos dias. Crivo de saber o que é que as pessoas estão pregando, porque nem todo mundo que fala meia dúzia de línguas estranhas e diz assim diz o Senhor, significa que a palavra pregada por ela está coincidente com o evangelho de Jesus Cristo. Ouve primeiro, avalia primeiro, critério primeiro. Se for o evangelho de Jesus, dê glória, fale em línguas, marche mesmo, mas se não for, coloque à prova. Falsos apóstolos. O que eram estes falsos apóstolos? Eram falsos cristãos que se infiltravam na igreja, distorciam a palavra e os ensinamentos apostólicos, porque infelizmente a essa altura já existiam aquilo que hoje a gente chama de profissionais de púlpito. Eram aqueles que faziam do meio da itinerância uma forma de ganhar a vida. Aí eles chegavam no púlpito da igreja, iludiam a igreja, pregavam um falso evangelho, mas quando eles chegavam em Éfeso, eles diziam: aqui não. Éfeso tinha um crivo, Éfeso tinha uma avaliação, Éfeso sabia o que é que ela iria comer, Éfeso sabia da boa palavra, eles estavam bem aplicados doutrinariamente. Isso era mais um ponto positivo. Jesus olha para ela em quinto lugar e diz assim: eu tenho porém ao teu favor também, que aborrece as obras dos nicolaítas, das quais também
eu aborreço. As obras dos nicolaítas, muito pouco a gente sabe sobre o que eram os nicolaítas. A única coisa que a gente sabe, minha querida irmã, é que os nicolaítas muito provavelmente ensinavam um certo tipo de doutrina um pouco estranha. E a base da sua doutrina dizia assim: quanto mais a gente peca, mais oportunidade a gente dá para a graça de Deus se manifestar. Essa era a doutrina dos nicolaítas. Jovens, se os falsos apóstolos não tinham vez em Éfeso, imagine falsas doutrinas como a dos nicolaítas. Não passou nem pela porta, não teve a chance de arrastar alguém, não teve a chance de iludir alguém. Não teve a chance de pegar as pessoas. Éfeso estava blindada, Éfeso estava bem aplicada. A sexta e última característica que Jesus destaca em Éfeso é olhar para ele no versículo 3 e dizer para eles: eu tenho mais uma coisa. Tem suportado o sofrimento de toda a espécie por causa do meu nome. Os cristãos efésios eram verdadeiros militantes da fé. Eles não desfaleciam diante da perseguição. Gente, queridos obreiros, olhe para mim aqui nessa manhã. Dava ou não dava vontade de congregar em Éfeso? Olha só, uma igreja que em primeiro lugar trabalha até exaustão, uma igreja que persevera diante das dificuldades, uma igreja que não tolera os maus, uma igreja que não deixa os falsos ensinamentos perverterem aqueles que estão no seu meio, uma igreja que está muito autêntica, está muito militante na questão da fé, não desfalecendo diante das perseguições. Dava ou não dava vontade de congregar em Éfeso? Quem é que com essas características poderia ter o mesmo diagnóstico que Jesus teve dela? Ele olha para as obras, ele olha para o trabalho, ele olha para a boa questão ortodoxa de Éfeso, mas ele olha para ela e diz assim: eu tenho porém contra ti uma coisa. Tenho porém contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Quem é que iria falar isso, querida irmã cantora? Quem é que poderia dizer isso de Éfeso? Uma igreja que trabalha, uma igreja envolvida, uma igreja perseverante, uma igreja bem aplicada doutrinariamente. Quem é que poderia olhar para ela e dizer: você não tem mais amor, a chama apagou no seu coração, só tem cinza e o fogo não está mais aceso? Ninguém imaginaria desse diagnóstico. Não suavize o que Jesus está dizendo no versículo de número 4. Os cristãos efésios haviam abandonado o primeiro amor. Eles apresentavam obras, eles apresentavam labor, eles apresentavam perseverança, mas o amor sincero a Deus havia se esfriado. O amor sincero a Deus havia acabado. O amor sincero a Deus havia sido substituído. Não, o termo aqui não é simplesmente deixar. O termo aqui significa abandonar. É o verbo apiem. O que é apiem? Não significa apenas deixar ir, mas é mandar embora, é desistir, é abandonar. Tudo isso sugere algo voluntário da parte de Éfeso. Eles perceberam aonde o amor ficou para trás. Eles perceberam aonde a chama apagou. Eles perceberam aonde o coração esfriou. Mas eles disseram assim: vamos continuar. Está dando certo, a gente continua. Está dando certo, a gente segue. Está dando certo, a gente toca o barco. Está dando certo, a gente continua. Não. Para o autêntico dono da igreja, não interessa nem tanto o que você faz em primeiro lugar, mas por que você está fazendo? Por que você está realizando? Por que você está trabalhando? Por que você está executando? Eles abandonaram, eles deixaram. Existem outros comentaristas bíblicos que dizem que o termo aqui é se divorciar. É olhar e dizer assim: não, deixa para lá, deixa para depois. Você sabe o que muito possivelmente aconteceu em Éfeso? Eles disseram assim: não,
A gente cresceu, a gente amadureceu, a gente não é mais assim não, a gente não tem mais isso no nosso coração não, nós amadurecemos, mas esse amadurecimento de Éfeso custou a chama sincera do seu amor no seu coração. Eu tenho uma palavra para pregar aqui nesta manhã e dizer para esta igreja: ficar com Ele no primeiro amor é muito melhor do que amadurecer tanto ao ponto de deixar a chama apagar. Você se lembra de um tempo em que teu coração queimava forte? Você se lembra de um tempo em que uma manhã missionária como essa, você não estava de braço cruzado, avaliando um, avaliando o outro. Você não estava de braço cruzado pensando que pregação chata, que coisa chata. Não. Em um tempo atrás, aonde você não era tão maduro, mas quando você passava por aquelas portas, tinha algo queimando no seu coração. Não, o que queimava no teu coração não era religiosidade. O que queimava no seu coração não era raiva, porque o pastor te escalou para poder estar aqui. O que queimava no teu coração era amor. E você dizia assim: pela manhã Jesus Cristo vai estar lá, pela manhã Jesus vai batizar lá, pela manhã Jesus vai curar lá. Eu vou lá adorar a Deus. Mas olha agora, você amadureceu, você diz que cresceu, você diz que evoluiu. A custo de quê? Aos custos do primeiro amor, aos custos da chama sincera. Talvez você olhe para mim aqui nessa manhã e me pergunte: o que é o primeiro amor? Pergunte para alguém que está ao seu lado, diga para ele: você sabe o que é o primeiro amor? Não. Talvez alguém olhe para Jesus olhando para Éfeso dizendo assim: tenho porém contra ti o fato de que deixaste o teu primeiro amor, pastor Mateus. E diga assim: não, significa então que a gente passa por evoluções na caminhada. A gente começa um pouco mais espalhafatoso, a gente começa um pouco assim mais elétrico, a gente começa um pouco assim mais fervoroso, mais desinibido, e depois a gente amadurece. Não. Jesus está vindo contra Éfeso exatamente porque na nossa caminhada não tem evolução de amor. Tem que ser o mesmo. Não tem grau, não tem primeiro, não tem segundo e não tem terceiro. É um amor só. Olá, manda agachou managamai. Ora manda agachou managamai. Sabe aquele amor que você teve por Jesus Cristo no dia em que você levantou a sua mão e o confessou como o único e suficiente Salvador da sua alma? Pois bem, é o mesmo amor que deve queimar no seu coração no dia em que Ele voltar para buscar a sua igreja. Não pode esfriar, não pode passar, não pode acabar, não pode parar. O amor tem que ser o mesmo, não pode parar. Aí talvez você olhe para mim assim e diz: pregador, o que é o primeiro amor? O primeiro amor é aquela devoção sincera que caracteriza o recém-convertido, fervoroso. Você se lembra que quando você se converteu, tudo para você era bênção? Você se lembra de que quando você se converteu, tudo para você era bom, tudo para você era uma maravilha, tudo que envolvia Deus, você estava dentro, nem precisava de escala, não precisava fazer escala de oração, porque a senhora amava dobrar os joelhos diante de Deus, porque a senhora amava estar sós com Ele. Não precisava de escala para culto de doutrina, porque o Senhor não estava interessado apenas na separação para o diaconato e começar a sua carreira eclesiástica. O Senhor amava ouvir a palavra de Deus, o Senhor amava aprender mais de Deus, o Senhor amava estar envolvido com Deus. É o amor sincero que caracteriza o recém-convertido, fervoroso, desinibido, empolgado em demonstrar a sua fé abertamente. Você acha que Deus não repara nisso não? Você acha que Deus não repara o quando o teu coração está mudado? Você acha que Deus não repara o quando o teu coração esfriou? Foi Ele que olhou em Jeremias capítulo número 2, versículo 2 e disse assim: vai e proclama aos ouvidos de todos em Jerusalém o seguinte: eu me recordo bem do teu profundo e leal amor, como uma noiva nos tempos da tua juventude.
juventude, como recém-casados, estavas apaixonada por mim e me seguias pelo deserto, pelas terras áridas, ainda não semeadas. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu me lembro do tempo em que você não murmurava tanto, do tempo em que você não reclamava tanto, do tempo em que você não criticava tanto, do tempo em que você não falava tanto mal. Você só me amava. Você seguia-me pelo deserto, você me seguia pelas montanhas, você me seguia pelas vigílias, você me seguia pelas madrugadas, você me seguia pelos cultos públicos, você me seguia onde for. Mas acabou, esfriou, passou. Você sabe o que é o primeiro amor? Vocês vão se lembrar. É o amor dos noivos, recém-casados. Desliga primeiro, não desliga você, só mais um pouquinho. Amava estar perto, amava estar junto. O primeiro amor da gente com o Senhor da igreja é da mesma maneira. A gente amava estar perto, a gente amava estar junto, a gente amava ouvir a voz. Não. A gente não se emocionava quando a canção cantava dizendo assim: bênção, milagre, providência. A gente se amava quando alguém cantava o hino 15 da harpa. Se não me falha a memória, eu errei. Não sei se é o 15. Oh, porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar. Não, a gente não se emocionava quando via um profeta chegava, pegava na nossa mão e dizia assim: Deus está contigo, a obra é grande. Era até bom a gente ouvir isso. O nosso prazer maior não estava na bênção, não estava no milagre, não estava na porta. Nosso prazer maior estava nele. Olá, manda show, magaia. Eu quero é Deus. Esse era seu grito, não era? Eu quero é Deus. Eu quero é mais de Deus. Eu quero é me encontrar com Deus. Num congresso como esse, você passava pelas portas dizendo: hoje eu quero que Jesus me pegue. Hoje eu quero que a gente se abrace. Hoje eu quero que Ele me encha. Hoje eu quero estar perto. Hoje eu quero ser cheio. Eu quero é Deus. Sabe o que é o primeiro amor? O primeiro amor é fome por Deus, é sede pela presença do Espírito Santo. Eu faço uma pergunta aos jovens, às irmãs aqui nessa manhã: você tem fome de Deus? Você tem sede de Deus? É o primeiro amor. É o amor, vontade de estar com Ele, vontade de conversar com Ele, vontade de estar perto dEle, pregador. Agora que a gente sabe o que é o primeiro amor, quando é que a gente perde o primeiro amor? Eu disse a você quando eu comecei a pregar, eu queria que você ficasse tão empolgado como enquanto o louvor estava cantando, mas eu sei que a minha mensagem não é para tanto nessa manhã. Quando é que a gente perde o primeiro amor? A gente perde o primeiro amor, em primeiro lugar, quando nos envolvemos demais com a obra de Deus e nos relacionamos pouco com o dono dela. É quando a gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para fazer visita, a gente tem tempo para poder ensaiar, a gente tem tempo para poder evangelizar, a gente tem tempo para dirigir igreja, a gente tem tempo para dirigir departamento, mas o quarto está pegando poeira. Não tem mais tempo de estar sós com Ele. Perdemos o primeiro amor quando nós nos envolvemos demais com a obra de Deus e nos relacionamos pouco com o dono dela. Éfeso andava tão ocupada trabalhando que o seu relacionamento e amor foram esfriando, caiu na rotina. O problema está quando nós aprendemos
fazer, nós deixamos o relacionamento de lado. Quando a gente aprende a pregar, a gente deixa o relacionamento de lado. Quando a gente aprende a dirigir departamento, a gente deixa o relacionamento de lado. Porque quando a gente não aprende a fazer as coisas, a gente tem um sentimento no coração: eu preciso estar de joelhos diante de Deus, porque só Ele pode me dar direção, só Ele pode me encher. Mas o problema está em quando a gente aprende. Sabe onde está o problema, gente? É quando a gente aprende a ir para o culto. Quando a gente aprende a ir para o culto, a gente não tem aquele sentimento de que eu vou para o culto para adorar e estar mais próximo de Deus. A gente sai de casa dizendo assim: tem que ir hoje, né? Tenho que ir lá hoje, tenho que ir, tenho que congregar. Não. Quando a gente aprende a fazer alguma coisa, cai no mecanismo, cai na rotina, cai. A gente vai trabalhando tanto que a gente não tem mais tempo para se relacionar. A gente tem tantos afazeres, a agenda ministerial está tão cheia, há tanto corre-corre, há tanta correria, que a gente não tem mais tempo para se relacionar. Aí o amor vai indo embora. Porque tudo que cai na rotina perde a graça. Eu estou desconfiado que Deus está me usando para falar aqui nessa manhã. Vai indo embora aquele amor. A rotina vai substituindo o amor sincero. A gente trabalha, mas a gente não tem mais tempo para Ele. A gente não tem tempo para estar sós com Ele. A gente não tem tempo para conversar com Ele. A gente não tem tempo para chorar no colo dEle. A gente não tem tempo para poder buscar Ele. A gente está ocupado demais. Mas Ele está dizendo: eu não estou me agradando disso. Assim como um casamento que cai na rotina está próximo do divórcio, muito provavelmente uma fé que não tem relacionamento com Cristo está à beira da morte. Há um alerta de Deus aqui nesta manhã. Pregador, quando nós perdemos o primeiro amor, é quando nós fazemos do labor da obra um substituto do relacionamento com Deus. A gente pensa que trabalhar é relacionamento. Não. Isso aqui que eu estou fazendo desde sexta-feira não é me relacionar com Deus, não. Pregar não é se relacionar com Deus, não. Dirigir departamento não é se relacionar com Deus, não. Reger coral não é se relacionar com Deus, não. O nível do teu ministério é óbvio, será um reflexo do teu relacionamento com Ele. Pregador, o que é relacionamento? Quarto fechado, porta trancada, joelho dobrado, lágrimas nos olhos. A gente nos nossos dias estamos pensando que trabalhar é relacionamento, não. Relacionamento é uma coisa, trabalho é outra. Você não foi chamado para trabalhar primeiro, você foi chamado para se relacionar primeiro. Calamandagai, não inverta o posicionamento das coisas. Relacione primeiro, trabalhe depois. Porque senão o coração esfria. Aí a gente aprende. Aí a gente confia mais no carisma. Aí a gente confia mais na oratória. Não, eu sou querida. Já esse ciclo de oração está cheio de novo. Eu sou carismático. Fulano esvaziou a igreja, eu vou encher de novo. Aprendeu a trabalhar. Mas trabalho não é relacionamento. Relacionamento não é trabalho. Nós perdemos o primeiro amor quando substituímos o relacionamento pelo trabalho. Quando isso acontece, a gente substitui o amor sincero por zelo religioso.
Eu tenho uma palavra muito séria para pregar aqui nessa manhã. Durante muito tempo, hoje aqui eu acho que não tem ninguém, eu posso falar, e mesmo se tivesse eu tinha que falar. Durante muito tempo nós, como evangélicos, nós aspiramos um ato de soberba. Olhamos para a igreja católica e nós acusamos tanto a sua religiosidade, mas a gente caiu no mesmo caminho. De um tempo para cá a gente está tão religioso. De um tempo para cá a religiosidade ela substituiu a piedade sincera no nosso coração. De um tempo para cá nós estamos precisando falar do perigo da religiosidade no meio da igreja. Eu tenho uma pergunta para fazer aqui nesta manhã. Algumas perguntas. Por que você congrega? Por que você prega? Por que você ingressou no ministério? Por que você está aqui nessa igreja nessa manhã? Por que você quer ser um diácono? Por que você pastoreia? Por que você faz parte deste círculo de oração? Por quê? Talvez você diga assim, pregador, é porque eu gosto de ser crente. Eu gosto do clima da igreja. É que eu acho esta ser a religião certa. Está errado! Sabe qual é a resposta? A resposta não deve ser eu gosto. A resposta não deve ser eu fui escalado. A resposta não deve ser eu acho ser certo. A resposta deve ser amor. 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 Porque você é crente há tantos anos. Tem hora que a gente tem orgulho de bater no peito e dizer: eu sou crente há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos. É quase um dinossauro dentro da igreja. Mas por que você está aqui há tantos anos? Será que há medo de desviar e ir para o inferno? Ou será que o amor fala mais alto? Eu amo ele. Eu amo ele. Eu amo ele. A resposta tem que ser amor, gente. Eu pergunto mais uma vez aqui nessa manhã: por que você congrega? Por que você está na igreja? Por que você prega? Por que você pastoreia? Ah, eu estou na igreja porque meu pai é crente. Eu acho que esse é o melhor caminho para seguir. Não é a resposta certa. Estou na igreja porque fui criado aqui, nasci aqui. Não é a resposta certa. Sou obreiro porque meu pai foi. Sou pastor porque meu pai foi. Não é a resposta certa. Amor. O Senhor da igreja está dizendo nesta manhã: trabalhar eu
sei que você trabalha. Perseverar, eu sei que você persevera. Marchar, eu sei que você marcha. Mas eu quero amor no teu coração. Amor, amor. Sabe quando nós perdemos o primeiro amor? Oh, Jesus, me ajuda a acabar de pregar. Eu estou com uma vontade tão grande de chorar. Essa casta de religiosidade não vai dominar a igreja brasileira. A doença da religiosidade não vai matar a piedade no nosso coração. É manhã de limpar o altar, colocar lenha nova, não deixa a chama apagar. Sabe quando nós perdemos o primeiro amor? Quando o nosso conhecimento teológico não nos move a buscar mais a Deus, não nos move a amar mais a Deus. Ô, gente, a gente frequenta escola dominical a vida inteira, culto de doutrina a vida inteira, mas parece que nada do que a gente ouve ano após ano nos move a buscar mais a Deus. Nós perdemos o primeiro amor quando o nosso conhecimento teológico não nos move a buscar mais a Deus. É tanta luz na cabeça e pouco fogo no coração. Nós vivemos uma época que tem gente que era uma bênção, frequentou 2 aulas do curso de teologia e esfriou. Não é que teologia esfria crente, não. Eu não gosto de ficar falando dessas coisas, mas eu sou teólogo livre, estou cursando a faculdade em teologia. Mas quanto mais eu mergulho em material teológico, não esfria meu coração, não, me apaixona mais por Deus. Ela manda agachou managamai. Mas a gente está vivendo uma época onde as pessoas estão com muita luz na mente e pouco fogo no coração. Elas furaram tanto poço que não está jorrando mais água, está jorrando lama. Mas o céu me trouxe aqui nesta manhã. A luz na mente tem que ter, mas o fogo no coração também é importante. Reacende a chama. Não, gente. Não, por favor, por favor. Segure a mão de alguém que está ao seu lado, como eu vou fazer com o pastor Mateus. Segure na mão dele e diga para ele, diga para ela: não deixa a chama apagar, não. Fique segurado nas mãos dele assim e diga para ele: não vai apagar, não. O céu nos trouxe aqui nessa manhã para reacender a chama nos nossos corações. Não vai apagar. Eu tinha algumas coisas para dizer ainda. Muito provavelmente em 15 minutos eu acabaria. Mas eu sou convidado gentilmente pelo Espírito Santo a parar de pregar agora.
Pela direção do Espírito Santo, eu convido você a fechar os seus olhos. E pela direção do Espírito Santo, nosso altar está sendo removido as cinzas agora. Pela autoridade do Espírito Santo, Ele está pegando na tua mão nessa manhã. Está levando você lá atrás, aonde o primeiro amor ficou. E Ele está dizendo, pega de novo. Ele está voltando contigo lá atrás, aonde você pegou a direção errada, e está dizendo, pega o caminho certo. Espírito Santo de Deus, o maior sinal que o Senhor pode nos dar nesta manhã é a tua palavra pregada. Mas eu peço ao Senhor uma coisa aqui nesta manhã, como um sinal de que o Senhor está restaurando a fé de algumas pessoas aqui nesta manhã. Faça-nos ouvir sobre a igreja do Senhor em São Francisco do Guaporé agora, um coral de línguas estranhas regidos pelo Senhor agora, e esse é o sinal de que a chama ainda está acesa no seio do coração destes irmãos. Agora, 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 agora!
Me chame de doido, chame de maluco, chame do que você quiser. Até de um mau pregador você pode me chamar. Mas existe uma coisa que eu ainda sou sensível: mistérios de Deus. Eu quero convidar você, todos que queiram, deixe o seu lugar, venha até aqui à frente nessa manhã. Pregador, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Pode vir. Pregador, eu quero reacender a chama no meu coração. Vem também. Pregador, eu quero dons espirituais. Vem também. Só que tem um detalhe, você só precisa fechar os olhos. Meu papel aqui durante os 20 dias que eu vou passar em São Francisco do Guaporé é só pregar. Eu não batizo ninguém, eu não curo ninguém, eu não encho ninguém. Meu papel é só pregar. Fecha os olhos. Fecha os olhos e vai orando.
Descruze os braços. Se entregue agora, se entrega, se entrega. Se entrega, se entrega. Alamanda manamana machori bitarabacoma na calamachai. Se entrega agora. Se entrega, que Ele reacende a chama. Se entrega, que Ele te batiza. Se entrega, que Ele te dá dons. Se entrega, que Ele te enche agora. Se entrega, se entrega. Lamanda lama laba show balabalaba. Alamanda calabashore mitaramatora matarama calavanda labai. Oramanturianda calabashuri mianda lamalabai. Emando calabashori mitaramatori mitarimitori mi calaba. Ore, 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 chore, chore, ore. Ore, chore, chore, ore. Grita se for preciso. Cai no chão se for preciso. Deita no chão se for preciso. Mas não saia desta manhã da mesma maneira. O dono da igreja está aqui. Jesus vai reacendendo a chama no coração desse irmão agora. Vai reacendendo a chama no coração deste irmão agora. Reacende a chama no coração deste homem que chora. Reacende a chama no coração desta mulher que chora. Reacende a chama no coração deste obreiro que chora. Aonde a chama se apagou, papai. Aonde a chama se apagou, papai. Aonde o zelo religioso substituiu o amor. Meu pai, aonde o trabalho substituiu o amor. Aonde, meu pai, a luz na mente substituiu o fogo no coração. Vai reacendendo agora, reacendendo agora, reacendendo agora. Jesus, comece a batizar com o Espírito Santo agora. Sobre a vida desta irmã que busca. Sobre a vida deste jovem que busca. Sobre a vida deste moço que busca. Coloca na boca dele agora línguas rebatidas de fogo agora, papai. Batiza este moço. Batiza esta moça agora. É com o Senhor, papai. É com o Senhor, Jesus. É o Senhor o batizador. Batiza, Jesus. Batiza esta criança agora. Batiza esta moça agora. Batiza este irmão agora. Orimi calabachori mi tarimi talabai. Orimi talamacomi ni calabachuri mi calabai. Ela matou e me dar e me come e calabachomai. Jesus, sobre a vida deste moço que busca. Sobre a vida desta moça que busca. Dá dons espirituais agora. Dá dons espirituais agora. Dá dons espirituais agora. Levanta este moço como um obreiro. Levanta esta mulher agora. Levanta, 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 levanta. Levanta, 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 levanta. Ore mi calaba. Ore mi calachuri. Ore mi calabatore mi tare mi calabai. Jesus da glória. Enche o meu irmão. Enche a minha irmã. Enche o meu irmão. Enche a minha irmã. Enche o meu irmão. Enche a minha irmã.